noite a todos e todas. Agradeço a participação ilustre dos delegados sindicais, companheiros da Contraf, da Federação. E a gente vai passar aqui para o Toninho fazer uma exposição de 40 minutos e logo após esse tempo a gente abre para as perguntas e também indagações sobre o momento da conjuntura política nacional e os desdobramentos aí para o próximo ano, né, 2016. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Araújo, cumprimentar aqui os presentes do sindicato, da Contraf, da Federação, e dizer da satisfação de participar desta importante reunião para tratar da conjuntura nacional. Acho extremamente oportuna essa iniciativa, sobretudo pelas decisões recentes tomadas no âmbito do poder legislativo e também do poder judiciário. Então, eu queria tratar aqui da crise em 3 dimensões para que a gente possa analisar e chegar a algumas conclusões a respeito desse momento político. Nós vivemos no Brasil uma crise que tem basicamente 3 dimensões: uma dimensão ético-moral, uma dimensão econômica e uma dimensão política. Essas 3 dimensões, por si só, já seriam suficientes para desorganizar e embaçar claramente o ambiente, tanto econômico quanto político do país. Mas, além disso, há, no caso brasileiro, uma combinação de 4 outros fatores que, em qualquer lugar do mundo, são sinônimos de crise, que é o fato de, num regime presidencialismo, nos encontrarmos com um presidente da República fraco, impopular. Quando acontece isso, o poder executivo que dava as diretrizes perde protagonismo, perde iniciativa, e uma série de agentes econômicos e sociais passam a oportunisticamente fazer cobranças e apresentar propostas que não estão em sintonia com aquilo que foi aprovado pelas urnas por ocasião da eleição presidencial. O segundo ponto, o segundo fator, é o fato de termos um Congresso o mais corporativo que existe. Ele faz tudo em função do interesse dos seus membros, no sentido de renovar as perspectivas de continuar no mandato. Em terceiro lugar, um judiciário midiático, que está menos preocupado com aquilo que está nos autos, com o direito e com a justiça, e mais na repercussão das suas decisões. E, por fim, uma imprensa extremamente tendenciosa. Então, num ambiente desse, é preciso a gente ter muita clareza sobre os interesses em jogo no cenário nacional, né, para que não sejamos manipulados ou mesmo não sucumbirmos ao desalento e à desesperança. Porque nesses ambientes, em geral, os trabalhadores são escolhidos como a variável de ajuste, ou seja, a necessidade que eventualmente se tenha de fazer mudanças, essas mudanças incidem sobre aqueles considerados mais fracos econômica, social e politicamente nessa relação. Não é por outra razão que o setor empresarial e alguns partidos apresentam uma agenda muito voltada para reduzir o tamanho e o papel do Estado, né, para reduzir o gasto público, né, para privatizar serviço público, aumentar superávit e, portanto, atingir de algum modo aqueles que mais necessitam da presença do Estado. E o que acontece, e portanto essa decisão de fazer uma reunião para tratar da conjuntura se torna oportuna, é que no Brasil hoje nós recebemos no Brasil e no mundo um volume de informação muito grande que não temos capacidade ou condições de processá-la se não adotarmos um método capaz de fazer com que a gente possa
entender essas informações que chegam de forma fragmentada e extremamente especializadas. Então, apenas para ilustrar, todos nós estamos de acordo, por exemplo, com o diagnóstico de que, como regra, não é saudável um governo gastar mais do que arrecada. Esse é um diagnóstico que todos estão de acordo. Agora, quando se aponta como resolver essa situação, em lugar de tirar do andar de cima, né, em lugar de reduzir taxa de juro, serviço da dívida, ou seja, atacar interesses de banqueiros, ou tributar grandes fortunas, tributar a renda, tributar o patrimônio, etc., se faz a opção de retirar direito dos trabalhadores e ampliar a tributação sobre salários e consumo. Então, a lógica é sempre essa de retirar direito e, portanto, penalizar aqueles que mais necessitam. É importante a gente fazer essa leitura da conjuntura para não nos transformarmos em massa de manobra. E tem sido muito comum na imprensa brasileira, por exemplo, se utilizar esse método de apresentar um tema que as pessoas estão de acordo e, ao colocar as pessoas de acordo com esse diagnóstico, apresentar uma solução diametralmente oposta àquela que esperam os trabalhadores, a população de um modo geral. Se a gente for enveredar por esse caminho de não separar o joio do trigo, ou seja, de não fazer uma pergunta segunda e se ficar atento apenas ao diagnóstico, vai certamente resultar em perda para os trabalhadores, portanto, eles serão as vítimas da sua ignorância, do seu desconhecimento. Apenas para ilustrar isso, eu quero tratar aqui do aspecto ético-moral dessa crise. Se vendeu para o país, especialmente nos últimos 3, 4 anos, que a degradação ético-moral do Brasil decorre da gestão dos governantes da última década. Não há nada mais inverídico do que isso, porque o que aconteceu verdadeiramente nesse período foi uma mudança de paradigma extremamente importante, em que se saiu da cultura do segredo para a cultura da transparência, né? Seria, a título de ilustração, como se nos últimos 10 anos nós tínhamos há 10 anos atrás 5 graus de miopia e fomos sendo curados dessa miopia à razão de meio ponto a cada ano, né? E ao término desses 10 anos estamos enxergando plenamente, só que não nos alertaram, não nos chamaram a atenção de que a vista estava indo melhorando ao longo do tempo. E de repente a gente vê tudo aquilo que antes não via com a mesma clareza. Apenas para dar um exemplo da importância desse alerta, basta dizer que temos um período nesses últimos tempos que houve crescentes oportunidades escolares, houve emprego e renda bastante, houve possibilidade de ascensão social, houve ampliação de consumo, enfim, de oportunidades escolares e o cortejamento pelos bancos, pelas seguradoras, pelo comércio das pessoas com renda, portanto, houve uma melhoria da qualidade de vida. Mas como os governantes não chamaram a atenção de que isso dependia de visão de mundo, de programa de governo, as pessoas passaram a incorporar aquilo como se fosse um mérito pessoal exclusivamente e que teriam tido esse benefício, esse crescimento, essa melhoria, essa redução da desigualdade em qualquer cenário, tendo qualquer governo à frente do país. E isso é uma tragédia, porque não é assim que acontece. Imagine, você pega o cidadão e joga no Haiti da vida, ele pode ser o mais qualificado que seja, não vai ter oportunidades de crescer e ter perspectiva de, eventualmente, mudança de classe. Então, esse aspecto é um aspecto importante. Então, para dar um outro exemplo, ilustrando e reforçando essa ideia, eu lembro sempre a
fábula do sapo fervido. Se você pegar um sapo, colocar numa panela com água fervendo, ele pula fora imediatamente. Se você colocá-lo numa panela com água fria e depois colocar no fogo, ele vai se acomodando ali, cozinha, morre ali e não sai do lugar. É o que está acontecendo com a população brasileira. As pessoas não foram alertadas pelos movimentos sociais, pela imprensa, pelo governo, pelos partidos, das conquistas que tiveram, da necessidade de politizar e defender essas conquistas, e aos poucos, por razões de natureza ético-moral e completamente desvirtuadas perante a opinião pública, foram deslegitimando essas conquistas aos poucos e colocando esse aspecto da questão ética no lugar. Apenas para dizer e reforçar de que, de fato, nos últimos anos houve uma ampliação da transparência, do controle, do acesso à informação e de combate à corrupção, basta dizer que nesse período foram aprovados, nessa última década, as seguintes leis. Lei de transparência, que é a Lei Complementar 131 de 2009, que obriga estados, União e municípios a disponibilizar em tempo real as despesas de todos os agentes públicos. A Lei da Ficha Limpa, que leva em consideração a vida pregressa dos candidatos, portanto, retira da possibilidade de concorrer aquele já condenado por instância colegiada. A lei que aceita como evidência, para efeito de cassação, o dolo, ou seja, você transforma o que antes era crime em fraude para apurar rapidamente. Então, se um candidato oferta bens, serviços, cesta básica, dentadura, o que quer que seja, a um eleitor, não precisa haver a comprovação de que ele fez essa oferta. Basta que haja denúncia e isso é suficiente para afastá-lo da candidatura. A Lei Geral de Acesso à Informação, que permite a qualquer cidadão requerer de órgãos públicos informações a seu respeito ou de interesse geral da sociedade sem dar nenhuma explicação. Por exemplo, foi decorrente dessa lei que se disponibilizou em portais na internet o salário dos servidores públicos. A Lei da Lavagem de Dinheiro, que é de 2011, de combate à lavagem de dinheiro. Foi essa lei que permitiu o rastreamento, por exemplo, das contas de várias pessoas que hoje se encontram presas no Brasil. A Lei de Conflito de Interesse, que é a lei que estabelece uma noventena do servidor que se afastar do serviço público, tendo ele exercido uma atividade com informações privilegiadas, além de previsão de punição por eventual prática de advocacia administrativa. A Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica, foi ela, por exemplo, que instituiu no Brasil a punição ao corruptor. Antes você tinha a figura do corrupto e agora tem do corruptor. E aqui é interessante chamar a atenção, porque se tem na cadeia hoje banqueiros e empreiteiros, foi graças a essa lei da responsabilização da pessoa jurídica, que antes não existia. Essa é uma lei de 2013. A lei de combate ao crime organizado, ou a lei de delação premiada, também não existia. Foi graças a essa lei que se chegou a uma situação hoje em que, embora se diga que os agentes públicos são os mais corruptos no Brasil, se você olhar a quantidade de presos em virtude da Lava Jato, vai constatar, por exemplo, que a relação é de 3-1. Tem 3 do setor privado e 1 da área pública. Portanto, essa história de que a corrupção está centrada no serviço público é uma tremenda bobagem. A emenda à Constituição que trata do voto aberto, tanto na apreciação de veto quanto na cassação de mandatos. E, mais recentemente, uma lei importantíssima, que só foi aprovada porque teve origem no Senado, que é a lei que dá o direito de resposta nos veículos de comunicação. Isso foi uma conquista importante. Então, o que aconteceu? Temas que antes eram prerrogativa exclusiva de comissões parlamentares de inquérito, hoje, por força de lei e leis aprovadas nos últimos 10 anos, passaram a ser exercidas essas prerrogativas e atribuições por servidores de uma série de carreiras do serviço público. Então, aqueles servidores deixam de ser servidores de governo e passam a ser servidores do Estado e, portanto, agem com autonomia. É o caso, por exemplo, dos órgãos de fiscalização e controle. Polícia Federal, CGU, TCU, Ministério Público, COAF, etc. Então, é inimaginável como é que um governo que consegue aprovar um conjunto de leis como essa
perde um debate a respeito da questão ético-moral. Não vai se negar que tem no campo da esquerda, que tem dentro do governo pessoas envolvidas com isso. Mas dizer que foi esse governo que instalou essa degradação moral no Brasil é uma tolice sem tamanho. Não há embasamento empírico para essa afirmação. Pelo contrário, tornou isso evidente e isso está começando a incomodar alguns setores da elite nacional, né, que começam a ser expostos e sujeitos à aplicação dessas leis que antes não chegavam nem perto deles. Então, é uma situação em que a tática utilizada por esses setores mais conservadores é de apontar o dedo, de acusar as forças de esquerda no poder, deslegitimá-las e afastá-las, porque se ela continuar, essas leis serão aplicadas a esses conservadores que usam essa tática do pega-ladrão, né? O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção aqui é esse aspecto da crise econômica que eu acho no momento mais grave, que é o fato de que há de parte do mercado financeiro no país e de parcela do setor produtivo uma desconfiança monumental em relação à presidente da República. O presidente é vista por esses setores como alguém anticapitalista, anti-iniciativa privada, anti-lucro, anti-empresário, etc., porque, em dado momento do exercício do mandato, tomou algumas decisões do ponto de vista do interesse da coletividade acertada, que era impor margem de retorno a determinados setores que exageravam nas suas margens de lucros, mas que, para o mercado, isso é uma anomalia, isso é uma ofensa, uma regra sagrada deles que não aceitam a interferência nisso. E ocorreu a partir de uma experiência muito bem sucedida, né, que foi a do sistema financeiro. A presidente, através dos bancos oficiais e mediante concorrência, atuou para a redução do spread bancário e, através do Banco Central, reduziu a taxa Selic. Isso trouxe melhoria para a população de um modo geral, com barateamento de suas prestações, dos seus gastos, etc., e de outro também para o setor produtivo, mas deixou profundamente furioso o sistema financeiro, que, por sua vez, quintuplicou o investimento em comunicação para desqualificar o governo. Esse era um inimigo tido como ideal, porque o cidadão e as pessoas jurídicas do setor produtivo não ia defender esse tipo de inimigo. Então, limitar a margem de lucro do sistema financeiro era uma coisa que tinha aplauso na sociedade. Acontece que a presidente transpôs esse modelo para outras áreas, para a área de concessões públicas em particular, a área de energia no primeiro momento, portos, aeroportos, etc., e ia para a área de mineração. E isso criou no setor produtivo uma resistência muito grande ao governo, porque a redução da margem de retorno desse segmento era para eles inaceitável, eles consideram uma regra sagrada do capitalismo. E o invocam sempre uma regra que, de fato, consta na governança corporativa de algumas empresas, em que algumas empresas são proibidas de investir em setor ou em países em que existam, por lei ou por contrato, previamente definido a sua margem de retorno, ou seja, sua margem de lucro. A média no mundo varia de 9 a 13, a média de retorno, e no setor de energia, por exemplo, está ali em torno de 5 e pouco. E a presidente se deu conta dessa resistência do setor empresarial em relação a ela num episódio curioso. Foi quando a Vale do Rio Doce fechou uma mina de potássio na Argentina. A presidente de lá ligou para daqui para que ela intercedesse junto ao presidente da Vale, e ela, ao falar com o presidente da Vale, ele disse para a presidente o seguinte, que a Vale, como uma grande multinacional, tem na sua governança corporativa duas regras que, se descumpridas, a Vale não fica em nenhum país, inclusive no Brasil, um dia sequer, que é a definição de margem de retorno e a definição de participação especial. Eram os dois principais artigos do Código de Mineração. O presidente mandou tirar isso
do Código, antes de encaminhar ao Congresso, mas já estava consolidado na visão desse segmento, que estava conspirando fortemente contra o governo, essa visão de que o governo é anticapitalismo, que é intervencionista, etc. E se somaram, então, ao setor empresarial, ao sistema financeiro, na busca de desqualificação do governo. Pregar a exaustão, a questão ética, a eventual incompetência do governo, mas isso não alterou em absolutamente nada a popularidade. Mas o governo cometeu um segundo erro, que foi, ao perceber uma sazonalidade na área de hortifruti-granjeira, num primeiro momento com a batata e depois com o tomate, não tomou medidas, seja para expurgar isso da inflação, como ocorre no mundo inteiro, seja para autorizar a importação e, portanto, trazer aqueles produtos para o preço adequado. E como não tomou essas medidas, e no Brasil é um negócio absurdo, a importância que tem, por exemplo, o tomate na composição do índice inflacionário, isso teve um impacto e então o setor empresarial se aproveitou desse momento e a oposição e criou no Brasil um terrorismo no sentido de que a inflação tinha voltado e foi uma profecia que se autoalimentou. Todo mundo passou a acreditar nisso, tinha gente usando colar de tomate, tinha tratores e segurança fiscalizando tomateiros, tinha batedores atrás de carga de tomate, etc. Isso criou um pânico enorme, a ponto de uma vizinha minha, que tem umas casas aqui numa cidade satélite, ter dito que, como a inflação tinha voltado, ela ia aumentar o aluguel das casas. Então, isso foi uma roda viva e forçou o governo a aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, e o fato é que perdeu o controle ou a disputa com esse segmento nesse momento. E, a partir dali, começou também uma guerra em relação ao fato de que o governo utilizou uma série de políticas anticíclicas, né, para garantir os empregos e as rendas no momento de crise, e isso passou a ser fortemente questionado, a ponto de pessoas que eu julgava esclarecida até do movimento sindical, em dado momento, chegar a assumir o discurso do poder econômico no sentido do setor empresarial, no sentido de que a Petrobras, por exemplo, deveria ser privatizada. É uma ignorância monumental. Uma empresa que responde por 12% do PIB nacional, uma empresa que investe em inovação, gera emprego, gera renda aqui dentro, tem um papel fundamental no equilíbrio do ponto de vista das condições de vida dos mais humildes, porque pode estabelecer e ser utilizada para a prática de políticas anticíclicas, e o fato é que as pessoas se deixam seduzir por esse discurso falso moralista que está presente aí. Então, nós temos, do ponto de vista da economia, uma situação realmente preocupante, porque, e esse é o fator, na minha avaliação, fundamental, que o governo tem que ser alertado pelos movimentos sociais da importância de urgentemente dar um freio de arrumação nesse ajuste, redirecioná-lo para tirar daqueles que mais têm, né, e não daqueles que menos têm. E o que está, uma das medidas que foi tomada essa semana, que foi importante, foi a redução do empréstimo compulsório dos bancos, né, e também acho que deve utilizar até mesmo parte dessas reservas internacionais para dar um impulso à retomada do desenvolvimento, porque o quadro hoje está na seguinte situação: se nós considerarmos as 4 fontes de investimento, são investimento estrangeiro, que o Brasil continua como o 5º maior destino, mas ontem 2 notícias muito ruins chegaram ao Brasil. Uma foi a desclassificação pela 2ª agência de risco. O Brasil perdeu o grau de investimento por 2 agências, e isso pode afetar os investimentos diretos, porque a governança corporativa das transnacionais, os fundos de pensão em particular, estabelece que se 2 agências desclassificam um país como o bom pagador, tiram dele o selo de investimento, elas têm que ter garantias absolutamente grandes e seguras para que possa fazer um investimento. Isso aumenta muito as exigências desse segmento para eventualmente investir. E também o Banco Central americano
modificou sua política monetária, aumentando a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Isso vai ter impacto, seguramente, aqui do ponto de vista do investimento direto. Outro ponto importante é que, outra fonte importante é o dinheiro de origem trabalhista, que é o recurso do FAT e dos fundos de pensão. O FAT se encontra numa dificuldade muito grande, tanto que o governo teve que rever critérios de concessão de abono e de seguro-desemprego, etc. E, no caso dos fundos de pensão, como os setores da mídia e da oposição têm criminalizado muito a direção desses fundos, há uma fúria persecutória, um moralismo justiceiro em relação aos fundos, o que não significa dizer que não se deva investigar, apurar, etc. Mas o que está sendo feito é uma inviabilização na prática da gestão, e os dirigentes e gestores desses fundos estão optando por comprar letras do Tesouro Nacional ou aplicar no mercado financeiro em lugar de gerar emprego a partir da participação em investimentos novos, que gerem novos empregos ou que preservem empregos existentes, né? Então, esse é um segundo problema. O terceiro é que o setor empresarial tem algo como 400 bilhões represado, mas não quer investir, exceto em áreas que têm absoluta segurança de retorno estratosférico, como tem sido, por exemplo, o agronegócio, que melhorou muito com a mudança cambial, e o comércio eletrônico. Os demais estão em declínio, em dificuldade, e eles não vão investir nesse setor enquanto não houver uma mudança numa série de marcos regulatórios, ou seja, enquanto o governo não se render aos caprichos desse setor, tirando, por exemplo, a ideia de conteúdo nacional, etc. Então tem uma chantagem em curso, né, que, se não conseguirem afastar o presidente, eu torço pessoalmente para que não consigam, e pelas decisões do Supremo de hoje ficou muito mais difícil, nós vamos tratar disso mais na frente, eles vão ter que voltar a algum momento a investir esse dinheiro sob pena de inviabilizar os seus negócios. Se investir, ficar insistindo numa briga política e perder a perspectiva e as oportunidades que o país oferece nesse momento. E, por fim, há os investimentos de origem estatal, que são basicamente recursos do BNDES e da Petrobras. Felizmente, recentemente, houve um aporte de recursos disponibilizado para o BNDES da ordem de 10 bilhões, o que é significativo e que pode ajudar na retomada de determinadas atividades produtivas, mas no caso específico da Petrobras, como tem sido diariamente desqualificada perante a opinião pública, há um desinvestimento da empresa, venda de ativos, o que também é preocupante desse ponto de vista. Então, a questão econômica realmente é, na minha avaliação, a principal, e o governo tem que rapidamente abandonar essa linha de fazer ajuste a qualquer custo e se preocupar com o emprego e com a renda. Por fim, a crise política. A crise política instalada no Brasil, ela tem uma origem interessante, que nós valorizamos pouco ou analisamos de modo equivocado, na minha avaliação, aquelas manifestações de junho de 2013. Naquela oportunidade, a população foi para a rua não com o propósito do que esses movimentos mais recentes têm feito, de pedir o impedimento da presidente, né, ou de desqualificar os agentes públicos de um modo geral, né. Naquela oportunidade, a população foi para a rua para protestar em 4 das 5 dimensões possíveis da cidadania, e optou por não permitir a participação de setores organizados, setores representativos da sociedade, como os movimentos sociais e os partidos. Acho que aquilo ali nós erramos em 2 dimensões. Primeiro, não levamos em conta aquela alerta, que tem que modificar, sim, o sistema de representação, tem que haver uma maior proximidade entre o representante e o representado. Em ambientes de bonança, de geração de emprego e renda, o dirigente desses organismos é um protagonista por natureza. Em momento de crise, ele tem que liderar a resistência. E ninguém faz resistência isoladamente, sem legitimidade na base. Então, não se pegou aquele momento como um alerta importante. E o fato é que a população foi para a rua nessas 4 dimensões. A primeira dimensão, na dimensão de eleitor.
O eleitor é o titular do poder. Quando ele vota em alguém, ele o faz com base num programa, com exigência de prestação de contas e alternância no poder. Infelizmente, no Brasil, isso vale inclusive para a parcela do movimento sindical, os representantes não têm correspondido às expectativas dos representados, não têm prestado contas, não têm cumprido os programas com base nos quais se elege, e até em alguns casos não tem havido alternância no poder. Então, tem toda a razão, tinha toda a razão naquela oportunidade, e continua tendo, porque, por exemplo, no sistema político brasileiro, não houve nenhuma reforma política no sentido de tornar mais equilibrada a disputa eleitoral, reduzir a influência do poder econômico. Felizmente saiu agora, recentemente, uma decisão do Supremo que acaba com o financiamento empresarial, isso já é um passo importante, mas o fato é que, do ponto de vista do Congresso, não houve essa proposta que reaproximasse e que tirasse esse vício das lideranças, que também requer uma mudança cultural, que é o fato de que se faz alianças para ganhar eleição e não para governar objetivamente ou para se cumprir programa, né? As alianças têm sido feitas para aumentar os recursos do fundo partidário em grande medida e para ampliar o tempo de televisão. Eu dou exemplo no campo da própria esquerda. O PT, aqui em Brasília, fez uma aliança com o PROS. Se não tivesse feito com o número de votos que teve, elegia 2 deputados. Na aliança, elegeu 2. E um deles é diametralmente oposto a qualquer pleito dos direitos humanos, dos trabalhadores, etc., que é o pastor Ronaldo Fonseca aqui, que pensa diametralmente oposto ao que pensa a outra deputada eleita nessa coligação, que é a deputada Érica Cocai. Se não tivesse se coligado, por exemplo, em Pernambuco, com os votos que teve, teria eleito 3 deputados. Como fez coligação, não elegeu nenhum, emprestou seus votos para uma direita retrógrada, agrária, daquelas mais atrasadas lá do Estado. Então tem que haver uma mudança, não apenas na legislação, mas também uma mudança cultural em relação a isso. As alianças são uma tragédia sob muitos pontos de vista. Se você criar a federação de partidos e obriga que se coliguem só partidos do mesmo campo ideológico, programático, e que fiquem juntos durante toda a legislatura, é uma coisa. Outra coisa é fazer alianças com pessoas que não têm, ou partidos que não têm nenhum compromisso. E essas alianças são uma tragédia, porque o eleitor não sabe em quem votou, ele vota num e elege outro. E o parlamentar, se for sincero, se quiser representar alguém, ele não sabe quem é que está representando, porque ele se apropriou de votos que não foram aqueles que ele imaginava que seriam seus. Então, é um quadro realmente que requer mudança. O segundo aspecto é o aspecto ou a dimensão de contribuinte. O cidadão protestou como contribuinte com razão. Em primeiro lugar, em relação à injustiça da carga tributária. Ela incide sobre o salário e sobre consumo, que pega os trabalhadores. Não incide de forma progressiva sobre bens, sobre patrimônio, sobre renda, sobre lucro, sobre grandes propriedades, sobre herança, etc., né? E isso é, do ponto de vista de quem protestou, um fundamento muito consistente para protestar. A segunda dimensão é o fato de que, naquele momento que se construía estádio que a população não frequentaria, e denúncias de corrupção, de um modo geral, e o financiamento que o BNDES fazia a empresários tidos como inescrupulosos, como aquele Eike Batista, né, davam ao cidadão a sensação de que ele pagava muito tributo e o seu tributo estava sendo desviado para outras finalidades que não aquelas de prestar serviço de qualidade e reduzir ou eliminar os desequilíbrios regionais, pessoais, de renda, etc. Então tinha razão também na dimensão de contribuinte. Protestou na dimensão de usuário de serviço público. Serviços públicos são de má qualidade no Brasil, mas é importante na área de saúde, na área de educação, na área de transporte, na área de segurança, etc. Mas é importante se dizer que é de má qualidade, não porque intrinsecamente seja de má qualidade por ser prestado pelo Estado. Ele é de má qualidade porque é insuficiente. Se, por hipótese, tivéssemos a estrutura que temos e tivéssemos metade da população que temos, nós teríamos serviços de excelência na mobilidade urbana, na segurança, na educação e na saúde. Então,
Então, o que está precisando é de mais Estado, mais governo, mais agente público, mais política e não o que diz o mercado, menos, né? E, portanto, o cidadão também tinha razão nessa dimensão. A quarta dimensão é a dimensão do consumidor. A inflação tinha voltado a subir, o juro também tinha voltado a subir, a carestia, em consequência, comendo o poder de compra dos salários e, portanto, as pessoas tinham razão na condição também de consumidor de reclamar. Mas não reclamou numa dimensão, foi a dimensão de assalariado, de trabalhador, porque tinha emprego e renda naquela oportunidade. Por que que aquelas manifestações que tinham essas dimensões, e todas elas, na minha avaliação, corretas, não se viabilizaram ou não foram transformadas em políticas públicas? Porque num regime representativo, as coisas funcionam com instituições. Como foram convocadas as manifestações pelas redes sociais, sem organizações dos movimentos sociais, dos partidos por trás, que tem liderança, que tem CNPJ, que tem endereço e que sabe organizar, sistematizar e negociar aqueles pleitos perante as autoridades constituídas, como não aconteceu isso, nada daqueles pleitos se transformou em políticas públicas. E aí, qual é a consequência disso? É as pessoas se indignarem, e quando as pessoas se indignam, em geral, elas raciocinam mais por vingança, mais por raiva e menos por um raciocínio elaborado da política. E aí passa a se identificar com qualquer mercenário, qualquer messiânico, populista, né, ou fundamentalista que apareça, porque é uma coincidência de diagnóstico. O sujeito está indignado e diz, bom, eu estou contra tudo que está aí. Aparece alguém que também se apresenta como se estivesse contra tudo que está aí. E a pessoa, então, por essa identidade, elege essa pessoa. Quando deveria fazer a pergunta de, muito bem, é uma coincidência de diagnóstico. Eu estou indignado, estou contra tudo que está aí, ele também está. Agora, o que eu quero colocar no lugar do que está aí e o que ele quer colocar no lugar que está aí? Quando se faz essa pergunta, em geral, esse indignado que se apresenta como representante, ele certamente será o algoz da vítima que também tem o mesmo diagnóstico que ele. Então, quando alguém diz que o Congresso atual é conservador do ponto de vista político e social, é atrasado do ponto de vista dos direitos humanos e do meio ambiente, e liberal do ponto de vista econômico, embora não tenha clareza do que vem a ser a doutrina liberal, isto decorre exatamente dessa alienação do eleitorado. Nesse particular, falhamos a esquerda gravemente, movimentos sociais, partido de esquerda, na formação das pessoas para que elas possam fazer uma leitura acurada da conjuntura e separar o diagnóstico do prognóstico, né? Ou ter a capacidade não apenas do diagnóstico, mas do prognóstico. E não adianta a gente dizer que a mídia está num processo falimentar, porque ela está num processo falimentar do ponto de vista comercial. Do ponto de vista de fazer cabeça, ela está muito bem. 70% do que circula nas redes sociais é o que sai na grande imprensa, né? Então, é um quadro que a gente tem que rever. Foi por isso, inclusive, que o DIAP recentemente fez uma cartilha sobre como fazer análise de conjuntura, buscando contribuir nesse processo e chamar atenção para essa necessidade urgente, porque se não voltarmos a termos, a partir de uma perspectiva nossa, uma leitura adequada da realidade, vamos ser invariavelmente conduzidos pela grande imprensa, né? Então, esse é um momento em que vai requerer muita formação, muita qualificação dos dirigentes. E então, nesse caso específico da não mudança, dessa indignação da população, que se identificou com o primeiro populista, messiânico, o fundamentalista que apareceu, isso resultou nesse Congresso que está aí, responsável por as decisões que tem tomado, né? E que é preciso urgentemente trabalharmos programas de formação para evitar que essas situações se reproduzam. Então, foi como que ocorreu lá na chamada Primavera Árabe, como
as manifestações foram convocadas por redes sociais sem interlocução, elas não se materializaram e, portanto, levaram a mudança para pior, e também foi o que aconteceu aqui no Brasil. Então, nós precisamos ficar muito atento a isso, e uma das coisas, por exemplo, que devemos ficar atento é o fato, por exemplo, de o movimento sindical permitir que o Pronatec, que é um programa de extrema importância para os trabalhadores brasileiros, tenha toda a sua grade curricular desenhada e aplicada pelo Sistema S, que defende o setor empresarial, e, portanto, vai lá apresentar ao trabalhador uma visão de mundo completamente deslocada da realidade. Vai prepará-lo para a competitividade, para a empregabilidade, que é a culpa por não arrumar emprego, né? O sujeito se sente culpado, e pela necessidade do lucro do patrão, porque se não tiver o lucro, esse colaborador não vai ter oportunidade de emprego. Nós tínhamos que exigir, pelo menos, que na formação, além de um espaço na grade para dar uma disciplina chamada trabalho, para mostrar que existe classe, né? Além disso, exigir que as centrais pudessem, pelo menos na formação, falar da importância da ação coletiva. Não há solução para os problemas coletivos fora da política. Sempre que se desqualifica a política, está se fortalecendo o mercado, né? Todas as conquistas do processo civilizatório foram produto de decisão política, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, bioéticos, econômicos, difusos, culturais, coletivos, etc. E quando desqualificamos a política, estamos qualificando o mercado, que não tem outro objetivo a não ser o lucro, a competitividade, né? E, portanto, não tem visão de justiça, de inclusão, de solidariedade, de absolutamente nenhuma coisa que envolva valor humanitário, que diga respeito à preservação de direito e condições adequadas. Então, é fundamental que tenhamos isso presente. E é nessa conjuntura que a gente está vivendo, em que todas as soluções que têm aparecido, infelizmente, inclusive de parte do setor do governo, é no sentido de reduzir a participação do Estado na economia, retirar direitos, etc. Se nós verificarmos a proposta que foi apresentada pelo PMDB com o título de Ponte para o Futuro, nós vamos nos assustar, porque ela objetiva basicamente o seguinte: a desindexação dos reajustes dos benefícios previdenciários, o aumento da idade mínima na Previdência, o aumento do valor das contribuições de servidores para efeito de aposentadoria, a ampliação das privatizações no Brasil, a privatização São Servais, desvinculação de recursos orçamentários, ou seja, não tem mais uma verba destinada ou um percentual da receita destinada, por exemplo, à saúde, à educação. Propõe, por exemplo, a abertura escancarada da economia. Propõe a desvinculação do salário mínimo como piso de benefício previdenciário. Ou seja, é um negócio que de futuro não tem nada. É voltar para a Idade Média, o período medieval, para ser generoso. E isso tem encantado os setores de mercado, que é o mundo dos sonhos dele, e levado a um silêncio assustador das forças de esquerda no Brasil. Isso aqui merecia um repúdio dos mais veementes, e não houve nenhuma manifestação, pelo menos que eu tenha conhecimento, a respeito dessa matéria. Tivemos também episódios recentes extremamente preocupantes no âmbito da desestabilização da presidente da República, porque ela está sendo acusada pelo que tem de melhor, que é a defesa do interesse nacional, a defesa dos programas sociais, a defesa de um programa em que haja respeito aos direitos humanos. E na mão de um chantagista como esse Eduardo Cunha, né, sujeito maquiavélico, que quando aparece o seu nome lá atrás na Operação Lava Jato, ele imediatamente divulga uma versão como tática para se proteger no futuro de que era a responsabilidade do governo a inclusão do seu nome naquela operação. Ora, o governo não exerce influência sobre o Ministério Público,
nem sobre o Judiciário, que foi quem autorizou essas operações todas. E se exercesse, ia exercer para tirar gente vinculada ao governo dessa denúncia e não incluir pessoas outras como o Eduardo Cunha. Então, é uma coisa completamente descabida, mas era uma tática, era um elemento, porque ele sabia que a situação para o lado dele ia complicar. Então, o que ele faz? Na véspera de uma decisão do Procurador-Geral da República que iria pedir o seu afastamento do mandato e mesmo solicitar a sua prisão, ele se antecipa e abre, informado, e é tanto que essa operação foi adiada pelas informações que tem, só foi realizada esta semana, né? Ele abre o processo de impeachment contra a presidente da República. Então, abre para utilizar aquele álibi lá de trás. Bom, foi o governo que me incluiu nessa operação. Agora, como eu abri o processo de impeachment, o governo está mandando a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário, etc., me afastar do mandato, me punir, etc., me caçar, né? Então, olha a lógica do sujeito. A segunda tática dele foi, no momento em que o Congresso estava reunido para tratar da meta fiscal, né, que era o principal fundamento para o pedido de impeachment, porque se não tiver necessidade de meta fiscal, o governo poderia ter baixado aqueles decretos que baixou sem nenhum problema, abrindo o crédito. Ele só não podia se tivesse a definição de meta. Como as contas são anualizadas, qualquer momento do ano, se você teve a aprovação do Congresso, no final do ano suas contas são regulares. Então ele fez tudo para não ter a sessão, depois da sessão em curso, vai lá e abre o processo antes de esvaziar essa coisa que daria alguma consistência técnica ao pedido de impeachment, né? E também um dia após o PT se manifestar pela sua cassação no Conselho de Ética. É verdade também que houve erro na condução desse processo, teria que ter havido negociações em relação à composição da presidência da Casa. O fato é que houve demarcação de campo, e isso fez com que o governo ficasse um ano refém de um sujeito com as características psicopatas do Eduardo Cunha, né? E, felizmente, o Ministério Público tomou a providência de pedir seu afastamento, o Conselho de Ética abriu o processo de cassação de mandato, e esperamos que isso se concretize. Hoje, o Supremo Tribunal Federal corrigiu pelo menos 4 das arbitrariedades praticadas pelo Eduardo Cunha no sentido de viabilizar o processo. A primeira delas é que a votação terá que ser aberta e não fechada para a eleição do impeachment. A segunda, não pode ser indicação avulsa de partidos, tem que ser indicado pelo líder, o que significa que essa comissão terá que ser refeita. A segunda é que a Câmara compete abrir o processo, mas a instauração desse processo depende de uma aprovação prévia do Senado, portanto, por votação aberta, e o afastamento só se dará, na hipótese de ser aprovado pela Câmara, se o Senado aceitar essa denúncia. Isso muda completamente o ambiente. Imagina o seguinte: você abre um processo de impeachment pela Câmara e afasta imediatamente a presidente da República, o ambiente no Senado já vai estar muito vulnerável à pressão, no sentido de que aquilo é fato consumado, o Senado não poderia mais alterar. Se cabe ao Senado a decisão de aceitar ou não, é completamente diferente. Portanto, ele tem, por maioria simples, a prerrogativa de mandar arquivar. O fato é que, desse ponto de vista, houve uma virada nos últimos dias, né, com essa decisão do Supremo, e terá que ser refeito todo aquele processo. Inclusive, o líder do PMDB, que tinha sido destituído, retomou as suas funções, e é ele que vai, então, indicar, com algum nível de isenção, né, os componentes dessa comissão. Então, esse quadro no Congresso, do ponto de vista do governo, melhorou significativamente, e tem agora a apreciação das contas, que o TCU rejeitou, que acho que o Congresso aprova, e a apreciação no TSE
das chamadas pedaladas. Isso é preocupante, porque quem vai conduzir esse processo vai ser um ministro do Supremo que não tem muita simpatia pelo governo do PT. Pelo contrário, tem tido uma postura de muita hostilidade em relação ao governo do PT. Isso realmente é preocupante. De qualquer maneira, aquele quadro que há 3 dias, 4 dias atrás, era de completa desorganização e de possibilidade de avanço e risco concreto de implementação, isso se reduziu bastante e vai depender agora da capacidade do governo de agir no sentido de retomar o crescimento da economia de um lado, pacificar a sua base de outro, de tal modo que possa frear essa investida do seu principal algoz, que é o deputado Eduardo Cunha. Bom, nesse ambiente todo de muita confusão, de muita cortina de fumaça, como disse, esses abutres de setores oportunistas querem arrancar do governo concessões que em outras circunstâncias não arrancariam. Então tem uma pauta muito dura aí na área de previdência, vão querer instituir idade mínima, desvincular o salário mínimo do piso, uma série de iniciativas, e estão pressionando o próprio governo nessa direção. Isso é preocupante, porque no interior do governo há uma disputa, uma correlação de forças, em que os integrantes do governo no campo da esquerda estão mais voltados para o embate político, no sentido de preservar o mandato da presidente, e menos preocupados com o conteúdo, enquanto os setores mais à direita estão preocupados em aproveitar um governo de esquerda para fazer uma série de mudanças no campo liberal. Nós tivemos um momento no governo que tivemos 4 ministros em postos estratégicos representando setores da atividade econômica sem vinculação diretamente partidária. O Joaquim Levy representando o sistema financeiro, o Afif Domingos representando o comércio e o setor de serviços, o Armando Monteiro representando a indústria e o empresariado urbano, e a Cátia Abreu o agronegócio. E todos eles militando em relação à pauta que defendiam fora do governo. Então, quando a presidente indaga da Cátia Abreu por que o agronegócio não teve o desempenho inicialmente esperado, ela diz, bom, é porque tem uma lei no nosso Código Civil que diz que o trabalhador que ficar exposto ao sol por mais de 5 horas por dia, isso é considerado trabalho degradante. Nós temos que alterar isso para o Brasil e o agronegócio se tornar competitivo. Se vai ao AFIF, ou a quem representa a pequena e microempresa, e pede melhor performance desse setor, considerando os incentivos que foram dados, diz, bom, se não tiver o simples trabalhista, não é possível atingir isso. Vai ao Armando Monteiro e fala com eles, bom, mas a indústria não está tendo a competitividade que se esperava. Pois é, presidente, tem uma série de instruções normativas do Ministério do Trabalho, com regra de fiscalização do trabalho, né, em que o trabalhador tem que ter descanso após determinada exposição naquela máquina, etc., o que não existe em países da Ásia, precisamos alterar isso para melhorar a competitividade. De modo que cada um tem lá o seu argumento. O Levy disse que sem ajuste, sem cortar na Previdência, sem cortar nos programas sociais, não é possível equilibrar as contas públicas. Enfim, cada um esquecendo, protegendo o setor que ele representa, que é o sistema financeiro. Cada um defendendo o seu interesse e, portanto, numa situação aí que é muito preocupante. E a pior coisa que o movimento social e os partidos de esquerda podem fazer é sustentar o governo sem vincular essa sustentação ao programa sufragado nas urnas. O Lula fez um discurso muito inteligente, mas preocupante. Disse que o Brasil é como um trilho, um trem que está descarrilhado e que as forças de esquerda e os trabalhadores têm que se preocupar mais em colocar esse trem nos trilhos do que disputar qual vagão que vai ocupar nesse trem. Eu acho que tem que fazer as duas coisas. Quer dizer, queremos colocar o trem nos trilhos, mas para fazer o nosso projeto. Se for fazer o dos outros, não interessa, né? Então, apenas para ilustrar e concluir dizendo isso, no grupo de trabalho, políticas de emprego, trabalho e renda do Ministério do Trabalho ou no interior do governo lá,
Tem uma bancada empresarial formada pela CNA, CNC, CNI, CNF, CNT e CNS Saúde, em que para o mundo do trabalho eles apresentam aqui 10 pontos. Vejam quais são os pontos. Valorização e fortalecimento da negociação coletiva. Como enunciado, não temos nada contra. Agora, sabe qual é a formulação que dá efetividade a isso? É a prevalência do negociado sobre o legislado. Fixação do prazo de vigência dos instrumentos coletivos. Quer uma flexibilidade tal que, quando não for conveniente, eles possam interromper, quando for conveniente, prorrogar, né, do ponto de vista dos empregadores. Estabelecimento de jornada alternativa por meio de negociação coletiva. Ou seja, permitir que, por exemplo, o garçom que trabalha na hora do almoço e do jantar, nesse intervalo, não seja considerada jornada, ou seja, é a regulamentação do trabalho alternativo. Ampliação de fracionamento de férias. Modalidade de contratação especial para a juventude. Modalidade de contratação de curtíssima duração em serviços eventuais. Ampliação do parcelamento da participação nos lucros e resultados. Isso aqui até que não é maiores problemas. Revisão do programa de combate ao acidente de trabalho. Simplificação de homologações contratuais, de rescisões contratuais em hipóteses específicas. Criação do Conselho de Administração de Recursos Trabalhistas, substituir a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, né, por um conselho semelhante ao CARF, com participação dos trabalhadores, dos empresários e do governo para dirimir controvérsias trabalhistas. Então, o que apresentam como alternativa é a supressão, a flexibilização ou redução de direitos. Agora, é importante que tenhamos presente o seguinte: a imprensa tem utilizado uma tática que é a chamada profecia que se autorrealiza. Então, ela vem de um mundo muito pior do que realmente ele é. As pessoas compram essa ideia e transformam esse mundo que não está ruim em um mundo efetivamente ruim. Então, vamos pegar as questões trabalhistas esse ano. Para todos nós, na área de direitos humanos, né, e também na área trabalhista, houve um completo arraso, né? Perdemos tudo no Congresso. Aí vamos lá para a área trabalhista. O que nós perdemos, objetivamente? Fora as MPs 664 e 665, que foram suavizadas nos seus aspectos mais perversos, fora isso, não tem nenhuma outra medida que tenha significado retrocesso nas relações de trabalho. Agora vamos pegar e ler o que avançou nesse período. Nós tivemos a política de recuperação do salário mínimo, né? O Estatuto do Deficiente, que é um ganho desse ponto de vista. Tivemos o Programa de Proteção ao Emprego, que na conjuntura é um ganho, porque ele preserva empregos em setores vulneráveis em função da crise internacional, né? E tivemos a flexibilização do fator previdenciário, ou seja, a adoção da Fórmula 85-95, que vai incorporar milhões de pessoas. Tivemos, alguns têm dúvida a respeito disso, eu não tenho, um avanço. É tímido, não é o pleno, mas é uma vitória parcial importante, que foi a regulamentação do empregado doméstico. Aliás, o movimento sindical tem que aprender a incluir como coisa positiva as vitórias parciais. Nós temos o péssimo hábito de transformar em derrotas definitivas uma série de vitórias parciais, porque tem que levar em conta a conjuntura. Tem ameaça? Tem. Houve o projeto de terceirização aprovado na Câmara, mas está lá no Senado parado. Houve a redução da maioridade penal, está lá no Senado parado. Quer dizer, a Câmara, que é uma casa, o Senado, que é uma casa conservadora por natureza, considerando que a Câmara tem tido uma postura reacionária a partir da ação do seu presidente, tem tido muita cautela o Senado em analisar aquilo que vem da Câmara. E isso é positivo, porque retarda e dá condições para que a gente impeça que se materialize uma série de medidas que seriam caracterizadas como retrocesso. Então, nós tivemos, num balanço do ponto de vista dos trabalhadores, é positivo, existe ameaça, mas se a gente não acreditasse que a resistência seria capaz de produzir e alterar essa correlação de força, ou seja, produzir coisas positivas como se produziu, nós teríamos cruzado os braços e entregue ao setor empresarial, aos conservadores, e eles teriam, então, implementado, sim,
sua agenda e transformado em norma jurídica. Como resistimos, isso funcionou. Então é importante também em relação a isso. Na área de direitos humanos, tem uma lei de combate ao bullying, a lei que inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos, a lei que define critério para a separação de presos nos estabelecimentos penais. Você pega um assaltante de banco, um narcotraficante, e coloca junto com um ladrão de galinha. Isso vai ter essa separação, o que é, do ponto de vista dos direitos humanos, importante. Lei que permite à mulher, em igualdade de condições, proceder ao registro do nascimento de filhos, etc. Então, nós verbalizamos e destacamos as perspectivas de derrota e esquecemos de fazer um balanço mais geral sobre as conquistas objetivas. Então é importante ter presente que existe ameaça, mas essa ameaça tem que ser um elemento de motivação para a organização das forças e não permitir que haja retrocesso. Esse é o grande desafio, ou seja, não permitir que as forças aproveitem esse momento de fragilidade do governo e retire as nossas conquistas, porque essas conquistas são os instrumentos que nos darão condições de, havendo uma alternância no poder para um governo à direita do espectro político, seja ao término do mandato, seja antes do mandato, se a gente tiver esses instrumentos, nós temos capacidade de recuperar a nossa capacidade de intervenção e recuperar eventuais direitos. Se não contarmos com esses instrumentos, aí não teremos a menor possibilidade de retomar isso. Então, eram essas as reflexões que eu queria trazer aqui a respeito da conjuntura política do momento. Não ela está em pleno processo em que cada dia a realidade, a leitura da realidade se altera com fatos novos, tem atores em campo, tem disputa acontecendo, e é preciso que a gente tenha clareza de quais são os interesses que estão por trás dessa disputa e nos posicionemos bem e de modo ativo. Se não agirmos proativamente nesse período, corremos o risco de, estimulado pela mídia e motivado pela crise econômica, que é real e é muito grave, né, o governo pode perder, eventualmente, essa batalha no sentido da defesa dos direitos e da preservação da própria democracia, no sentido de evitar que se permitam violências como essa, de destituir um titular de um mandato legitimamente eleito por simples ressentimento ou pelo fato de que setores da opinião pública, induzidos pela mídia, hostilizem esse governo e sem um fundamento que se sustente, como eu mencionei aqui, essa questão ético-moral que se acusa a um partido. E é importante também, por fim, ter presente que qualquer coisa que fragilize a esquerda no Brasil vai fragilizar a esquerda em toda a América Latina. E nós tivemos o episódio agora da Argentina, da Venezuela, né? E se não agirmos com unidade de ação e por cima das divergências partidárias, e nesse particular o PSOL e o Rede tiveram uma atitude prudente no sentido de, embora divergindo do governo, contestar essa tentativa de impeachment, porque sabia claramente que era um golpe, não era um impeachment para substituir a presidente por alguém que pudesse trazer uma agenda de inclusão, de valorização e que desse igualdade de oportunidade a todos os brasileiros. Então é com essas observações, essas reflexões que eu gostaria de concluir aqui essa minha intervenção inicial e me colocar à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado.